Vamos continuar nesse tema que a gente tem visto, e aqui a gente vai para o livro de Mateus, e a gente vai continuar no tema de lado direito, lado esquerdo, a questão da justiça própria, força própria, a grandeza própria. E a gente vai ver isso agora no livro de Mateus. Desde o Gênesis ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, versus a árvore da vida, a elevação do homem e a queda, assim como a história de Caim e Abel, o maior primogênito versus o menor. Torre de Babel, a Babilônia, a grandeza daquela torre, a elevação, e os altares de Abraão, o contraste diminuindo. Abraão, aquele que creu, Gênesis 15:6, crê, fé, está ligado ao lado direito, confiança, suporte no projeto de Deus, deixou tudo. Ismael, o maior primogênito, Isaque, o menor. Esaú, o maior, Jacó, o menor. Leia, a esposa de Jacó, e a Raquel, maior e a menor. Então todo esse tema de maior, menor, também Manassés e Efraim, os filhos de José, maior, menor, a mão direita ali de Jacó sobre o menor, Efraim. A gente vê que tudo isso aponta para a questão do tema de engrandecimento e diminuir, deixar Deus crescer em nós. Os gigantes na Terra Prometida também, a questão de Davi, o pequeno versus Golias, o gigante. Jesus deixa tudo, esvazia-se, veja só, o mesmo tema, assim como Saulo, a religião, o grandioso Saulo, que deixa tudo. O livro de Filipenses a gente falou sobre isso, muito linda essa história de Paulo também, para ser o pequeno Paulo que se esvazia de tudo, os seus títulos, o hebreu dos hebreus, e vai deixando tudo para seguir a cruz de Cristo. Então a questão do Novo Testamento de ser o menor se torna o maior. E no Apocalipse a gente vê os 144.000, as primícias são primogênitos, esse reino de sacerdotes, no trono de Deus, o engrandecimento que nós fiéis vamos receber ao final esse galardão. Todos esses temas desde o início aqui que a gente coloca, que a gente foi falando, grandes multidões, grandeza, altura, reinado, as bestas, seus chifres, a força humana, fortalezas, exércitos, todo esse tema ligado. E aqui no livro de Mateus a gente vai ver, a gente vai dar uma passada rápida até Mateus 23, 24 e falar um pouco sobre isso. Aqui fala tudo sobre a justiça de Deus versus a justiça humana, que desde o nascimento de Jesus a gente vê que o Espírito Santo casa com Maria. Veja só, não é a justiça de José, era um homem justo, veja só, não é a justiça do homem, apesar que ajudou, né? Ele poderia ter matado Maria, tinha todo o direito pela lei, ela que estava grávida de quem? Estava o traindo, mas ele ali foi em secreto e o Espírito Santo depois vem e revela. Foi o Espírito Santo concebendo nela, não é justiça humana. Veja só a Bíblia como é toda profética, bem parecido com a história de Abraão. A questão da lei versus a fé. Então, realmente a fé, a graça, concebendo no homem, na mulher, toda a simbologia de homem e mulher, a autoridade de Deus sobre nós, a igreja, os pensamentos, que fala muito sobre isso. O Espírito de Deus e o domínio sobre a nossa vontade, representada na vida de Maria. E a gente vai ver toda essa questão no livro de Mateus, a questão de ser pequeno, ser grande, a questão da revelação de Deus, a vida, o Espírito de Deus crescendo em nós. E aqui em Mateus 3 a gente vê João Batista, a voz que clama no deserto. O deserto é um lugar onde não se tem nada, onde realmente a gente diminui, onde as grandes multidões não estão, mas é Jesus aquele que vem batizar, Jesus vem batizar com o Espírito Santo e com fogo, queimando de nós tudo que não presta, muito mais poderoso que o batismo com a água de João Batista. Então a elevação das coisas do mundo aqui em Mateus 4, o Espírito Santo é deixar tudo, ser um discípulo. Jesus vai ali ao deserto, 40 dias, essa questão do 40, do 4. 40 fala de muito, são muitos dias
e ali o tempo vai sendo pouco para Jesus, consegue fazer um jejum de 40 dias, assim como Moisés ali no Monte Sinai. E o inimigo, veja só, vai tentando sempre a questão de elevação, né? Trocar as coisas espirituais pelas coisas carnais e do mundo, né? Transformar pedra em pão, se elevar ali no pináculo do templo, também dar tudo a Jesus, os reinos e tudo, veja só, tudo coisas temporárias e coisas deste mundo. E essa questão da lei versus o Espírito quer as coisas eternas, as coisas temporárias são as coisas que se elevam acima do conhecimento, a justiça, né, de Deus, que fala da justiça própria, né, quando o homem vai pela vista, não pelo Espírito. Mateus é o livro do reino dos céus, né, como se elevar da maneira espiritual correta, né, ser um povo realmente abençoado por Deus. Em Deuteronômio 33, 29 aqui. A gente vai passando Mateus 5, veja só as beatitudes, tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso, que é realmente a cruz, né, chorar, ter fome e sede de justiça, misericordioso, veja só, toda a descida do crente para ser elevado. A lei era a justiça própria, e aqui a gente vê a elevação pela cruz de Cristo, não a justiça da lei. A gente vai se elevando através de Cristo em nós. Então a perseguição vai vir, é sempre essa guerra do espírito versus a carne, e a carne quer se engrandecer contra o espírito. Essa é a nossa luta, essa é a luta que a gente vê dentro da religião, e a nossa luta é vencer tudo isso aí. Que a nossa justiça, não a nossa justiça caia por terra, para que o engrandecimento venha de Deus, e é esse o nosso galardão. A lei era um galardão, você fazia uma coisa, recebia outra, olho por olho, dente por dente, pelo bem, pelo mal, pagava o bem com bem, o mal com mal, e aqui a gente vê que o nosso galardão é celestial. Essa é a lei do Espírito. Essa parte do lado direito, como é o tema aqui, não é a nossa força própria, mas deixar a justiça de Deus reinar sobre nós. Toda essa questão da direita e esquerda que a gente tem falado, olho por olho, dente por dente. Então a direita é a força de Deus que tem que predominar em nós. O galardão, a oração é um galardão que a gente está ali diante de Deus querendo um galardão, a resposta. Senhor, me dá, eu estou aqui prostrado, Senhor, estou aqui diante de Ti, me dá meu galardão. Mas veja só, é a vontade de Deus, quando a gente atinge a vontade de Deus, e com isso Deus vem e vai dando o seu reino, né, para nós. A prioridade é o que? O reino vir para nós. Se a gente não estiver dentro da vontade de Deus, isso não vai acontecer, né, porque realmente a oração é aquela onde o reino de Deus vem a nós. Estar na vontade de Deus. Veja só, não para ser visto. Toda a questão da religião é isso. Questão de ser visto. O galardão para esse mundo é tocar a trombeta quando a gente faz alguma coisa, ser visto. Tudo que a gente vê é a elevação da religião nos dias de hoje. É ser visto pelos homens, e aumentar, crescer, mas o que está em secreto, a profecia, a palavra de Deus, o agir do Senhor, ele é no secreto, no interior do crente. E assim o reino dele vem e cresce sobre nós. O tesouro é algo escondido. A candeia do corpo são os olhos. Nossos olhos têm que estar no que é espiritual, no que é o reino de Deus, não nas coisas do mundo. As coisas do mundo que têm entrado dentro da religião. Então Mateus, aquele pequenininho, veja só, o pequeno se torna o maior. Coletor de taxa, que seria o nada no reino de Deus, mas ali ele é chamado por Cristo. Jesus ficava muito com esses pequenos aí, publicanos e pescadores, que foi assim que Jesus os chamou e os engrandeceu no Senhor, em Deus. Então a perseguição sempre vai vir, por quê? Porque o nosso mestre, nosso maior, aquele que a gente segue, se prostra diante dele. Ele é nosso Senhor. Se perseguiram a ele, vão perseguir a gente.
É assim a questão de ser um discípulo. Perder, deixar a sua vida diminuir. Né? Se ele cuida dos passarinhos, do menor, a gente vale muito mais do que eles, né? Mas não sem a contagem, a numeração. O sistema de numeração fala de julgamentos do Senhor para nos trazer a sua vontade, se a gente reconhece e aceita os julgamentos do nosso mestre e do nosso Pai, julgamentos do Pai sobre o Filho. Com isso se tornaremos o maior no reino dos céus, aqui em Mateus 11. Qual é o maior? Até aquele momento não tinha ninguém maior que João Batista, mas veja só, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, ergui até os céus como Cafarnaum, será abatida até os infernos, porque ali não receberam sinais, o que Jesus estava trazendo para eles. Veja só, e muitos até hoje recebem, mas não recebem da forma que Jesus quer, mesmo a religião, e pessoas mesmo do mundo aí afora, que se ergue não reconhecendo a operação de Deus. Muitas vezes nós, cristãos, nós escolhidos, se a gente falar assim, falando e pregando a palavra verdadeira do reino, muitos não recebem, preferem a mentira, ou até não receber de jeito nenhum a palavra de Deus, e aí o julgamento vai vir depois. A grandeza vai se tornar em julgamento e vão se humilhar. A gente vai passando rápido aqui para chegar realmente ao foco. A gente vai ver o livro de Mateus, todos esses temas de menor e maior, como já temos falado até anteriormente, mas é muito importante aqui na questão da justiça própria versus a justiça de Deus. A história de Jonas, os ninivitas ali no norte, rainha de Sabá no sul. Veja só que Jesus não fala por acaso. Então, a questão do interior versus exterior, aquela geração ali pediu um sinal, mas o sinal do profeta Jonas é o que vai ser dado. Veja só como Jesus é bem consciente e fala profeticamente. Os ninivitas, ali no norte, a Síria no norte, se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Veja só, a rainha do sul, veja só, norte e sul, realmente da onde a gente vem, dos confins da terra. O sul, norte, a nossa mão própria, a nossa justiça própria. Jesus vem e nos traz para a presença dele. As parábolas do crescimento, 30, 60, 100, grão de mostarda, fermento, a questão do crescimento, das coisas que não são do reino de Deus e das coisas de Deus, do reino de Deus sobre nós. Mateus 13. A gente vê muito aqui, e eu coloco tudo em amarelo aqui, no fundo amarelo, as coisas que estão nesse tema aqui, as palavras que falam de ver, de crescimento, engrandecer ou diminuir do reino, que é o engrandecimento do reino de Deus sobre nós. Toda essa questão do crescimento, que o reino de Deus cresça sobre nós. Só 5 pães e 2 peixes, o que é pequeno é multiplicado. A questão é a verdade ou o engano se multiplicando sobre nós. O alimento que cresce, multiplica e alimenta 5.000. Lavar as mãos antes de comer, o que é mais importante? O coração, as coisas visíveis aí do mundo afora. As coisas do interior é o que é mais importante. Veja só, a religião, os fariseus focavam muito nas coisas exterior, o visível, o aparente, na aparência, essa questão da religião. Mas nós somos curados, nossos olhos passam a focar o lado espiritual, a gente entende e vê que as coisas do interior do espírito têm predominância no reino de Deus em nossas vidas. O fermento dos fariseus que faz crescer as coisas visíveis não é isso que a gente quer. A gente toma a cruz, se rebaixa, perde a nossa vida para ganhar o reino de Deus. É Mateus aqui 16. O fermento dos fariseus, o crescimento, perder a vida é a questão do reino de Deus. Ser maior e menor no reino, menino, pequenino, Mateus 18. Veja só como o livro de Mateus é lindíssimo nisso. E a gente vai aqui mostrando que tudo isso se fala
da justiça do homem, própria nossa, versus a justiça de Deus. A gente se engrandece com a nossa própria verdade ou realmente Jesus cresce sobre nós? A gente tem que ser humilde, né, pequeno, para que o reino de Deus cresça sobre nós. Né? Deixar tudo, receber 100 vezes mais, né, sermos os últimos para sermos os primeiros. É aqui Mateus 19, deixa eu ver. Mateus 19, veja só, mais temas aqui de meninos, né, de diminuir, de ser um discípulo, onde o nosso mestre cresce, a gente deixa tudo e foca na vida eterna para ganhar 100 vezes mais. Está no reino, no trono. Né? E com isso a gente vai julgar, né? Está nos tronos. O livro do Apocalipse fala sobre isso. Paulo também fala sobre isso. Está em tronos. Por quê? O Antigo Testamento fala tudo sobre isso, né? Festa de tabernáculos, né? Dia da expiação ali, é de estar no trono julgando com Deus e com Cristo. Primeiro no reino, questão de direita e esquerda. Então, se Deus se tornar o primeiro, se for a força do braço direito de Deus, não a nossa justiça própria, a gente vai estar elevado no reino de Deus. Mateus 20 aqui fala sobre isso também. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, fazendo um pedido. Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Naqueles tempos, o lado direito, ainda nos dias de hoje, o lado do poder, da grandeza, da força. Mas a grandeza realmente é a mão de Deus se engrandecendo e nos tirando das coisas do nosso eu mesmo, do homem velho, e nos convertendo um coração realmente batizado, onde a força de Deus se engrandece. Né? Então, veja só, para tomar o lado direito é o batismo da cruz, o batismo de fogo, como falou João Batista. Levar a nossa cruz e deixar Cristo se engrandecer, realmente deixar o tapa vir na direita e dar à esquerda, é realmente os julgamentos de Cristo, não ser o olho por olho. Deixar a autoridade de Cristo sobre nós. Veja só, jumentinho, a humildade de Cristo, grande no reino do céu. No Apocalipse a gente já vê cavalos, né, onde nós vamos estar, os fiéis, julgando e trazendo correções para esse mundo. Todo esse contraste do jumentinho, a humildade com os cavalos. Tudo fala sobre isso, de diminuir, mas por outra perspectiva, Deus nos engrandece e vai nos dar esse galardão, essa recompensa quando a gente diminui, que a gente vai ser o primeiro. Veja só. Primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino. Veja só. Que grandeza, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, veja só. Muitos, poucos. Somos esses poucos, porque muitos são chamados, continuam na religião, na sua grandeza própria. Qual o grande mandamento da lei? Seu mestre. Os mandamentos do nosso mestre, onde a gente diminui, é um discípulo, versus os líderes religiosos que se engrandeceram, e até nos nossos dias a gente vê isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A questão do grande mandamento da lei. Se a gente tivesse grande mandamento, que é o reino de Deus, ser maior em nossas vidas, e amar o seu próximo como a ti mesmo, e o nosso próximo, em primeiro lugar, é até Jesus que está dentro de nós, é Deus dentro de nós, e é claro que a gente não esquece aqueles que estão ao nosso redor fisicamente também. Mateus 23, tem vídeos aqui no canal, como eles se engrandeceram até os dias de hoje. A religião se engrandece pelos seus conhecimentos próprios, seu lado direito se engrandecendo, a própria árvore do conhecimento do bem e do mal se elevando, conhecimento próprio. Veja só, Mateus 23, muita questão da elevação. Tem vídeos aqui que falam sobre isso. Ser vistos, primeiras cadeiras, cadeira de Moisés, a elevação dos escribas e fariseus ali daqueles dias. Mas a gente quer se exaltar, a gente deve ser humilhado, o reino de Deus, Jesus
tomar o primeiro lugar. Jesus que não tinha nenhuma aparência, mas eles focavam ali na aparência. Aí Jesus diz, vocês é que são os cegos aqui da história. A questão do mosquito, coisa pequenininho, mas era um povo que engolia um camelo, né? Coava um mosquito, né? Engolia uma coisa grande, os camelos da religião, as coisas que não são limpas, os fermentos que fazem crescer. Eles eram cegos, né? Focavam no exterior, né? Focavam na grandeza ali do templo, adornavam os monumentos dos justos, matavam. Veja só, é aqui onde a gente vai chegar aqui para finalizar tudo isso aqui. Veja só, Mateus 23, 38 aqui. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Questão da desolação. Veja só, o deserto. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, veja só, a ligação da casa deserta com a abominação da desolação. De que falou o profeta Daniel. Está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, veja só, deserto novamente, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Veja só, o deserto, lado direito, o interior, o escondido, lado esquerdo, a ligação com o sul, com o norte, e toda a ligação de Mateus 23, 24 com Daniel e com o Apocalipse, porque fala da justiça própria, questão do sul versus norte, elevação versus a mão direita de Deus. Né? O livro de Daniel fala muito sobre isso, capítulos 8, verso 13, capítulo 9, 26 a 27, ali nas 70 semanas, Daniel 11, 31, capítulo 11 em geral, reis do sul e norte, Daniel 12, 11, a questão da abominação da desolação também. Então essa questão de desolação, veja só, os religiosos que matam, né, são as bestas. Veja só, toda a ligação de Mateus 23 e 24, na verdade, o livro de Mateus com o Apocalipse e Daniel. Veja só, desde Abel, o sangue do justo, né, que foi matado por Caim. Veja só, até o Novo Testamento, inclusive, João Batista e Jesus que morreram. Então, bestas são essas devoradoras, veja só, raça de víboras aqui, eles são chamados por Jesus. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos. Mas eles matavam os profetas, eram culpados de sangue. Veja só, matar profetas, como fala inclusive as Beatitudes em Mateus 5. A questão de matar é muito mais do que literalmente. Se a gente se encolarizar, se a gente levar o nosso irmão como inimigo, né? E o nosso irmão, aquele que está próximo, mas ainda Jesus aqui, que eles ignoraram a verdade do irmão, né? Preferiram o irmão mais velho à lei e o espírito mataram. Então quem mata o espírito é culpado de sangue. Olha só, a lei do espírito, ela é muito mais profunda, exige muito mais de nós, não apenas matar fisicamente, é estar contra o irmão, contra o espírito, você já está sendo culpado de sangue. E aí vem a desolação. Falei nos estudos anteriores a ligação do deserto, como o lado sul, onde ficava ali o deserto, onde ficava o Egito, ali do lado sul de Israel. Toda a questão de sul, norte, leste, oeste, tendo como base Jerusalém e Israel. Então, o lado direito ali, que aponta para o deserto, para o Egito também. Então, os religiosos, a gente vê que eles são essa besta devoradora, e com isso vem a abominação da desolação, né, que leva o crente a estar sem Cristo, porque ele abandona, Deus abandona a nossa casa e essa se torna deserta. Vai acontecer em Mateus 24, que a estrutura do templo grandiosa, Jesus vai ali profetizar a queda do templo, uma coisa que aconteceu fisicamente nos templos ali depois de Jesus, no ano 70,
Mas veja só, a queda da religião, não apenas o judaísmo, mas a religião dos nossos dias de hoje. É muito mais que um templo físico sendo destruído, mas a casa sendo abandonada pelo dono da casa, que é Deus, que é Cristo. E Mateus 24 a gente vê que se a gente vencer todos esses obstáculos, a gente vai ser como um filho primogênito. Mateus 24, 46, bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então a questão da primogenitura, se a gente se rebaixar ao Evangelho de Cristo verdadeiro, a mão direita de Jesus, a obra dele verdadeira em nossas vidas, ele vai nos engrandecer. A história do Apocalipse, senão aquela prostituta, ela vai ficar desolada, é realmente a abominação da desolação, porque ela se engrandece, a ligação ali com as bestas, é a obra do inimigo que toma conta das religiões, do crente, mas isso tudo se torna desolação, e é o contraste com a primogenitura, os 144 mil elevados ao trono de Deus. Em Mateus 24 a gente vai ver tudo isso, a ligação com Apocalipse, Daniel, questão da grandeza dos muitos aqui, tempo de muita tribulação, as dores de parto, e muito engano, pessoas que se dizem ungidas, mas vão enganar, na verdade, a muitos, e a gente tem que estar firme na verdade para entender os muitos enganos dos nossos dias. E a abominação da desolação, que falou Daniel, não esteja dentro de nós, não esteja no lugar santo. A grande tribulação, que vai vir grandes sinais, veja só, mas no nosso interior a gente possa ter o conhecimento de todos esses sinais que estão acontecendo nos dias de hoje. Que a gente possa ser bem-aventurado como esse servo que se acha servindo em verdade, e o Senhor Jesus, Deus, nos colocará sobre todos os seus bens. É o que a gente vê no livro do Apocalipse, seremos herdeiros do trono de Cristo. É só grandioso estar julgando esse mundo, a religião, no reino vindouro. É verdade, o reino já acontece desde agora dentro de nós e vai se espalhar para essa terra. Veja só como a Bíblia realmente é um livro profético. Se a gente deixar Cristo crescer em nós, e a gente diminuir, ou seja, o engano, a nossa justiça própria ser diminuída, é o que o livro de Mateus mostra, como Mateus, aquele publicano que de pequeno se tornou grande. Enquanto a religião diminuiu no reino, não se tornaram nada porque estavam fazendo a obra da sua forma. Veja só, se a gente engrandece através da obra verdadeira, da verdade de Cristo, com isso a gente vê do Gênesis ao Apocalipse essa profecia se cumprindo no lado bom conosco. De pequeno se tornaremos grandes, a grandeza de Cristo crescendo em nós. Continuaremos mais com esse tema em outros vídeos que seguirão. Fique com Deus, Deus abençoe.